Pergunta-se: Jesus quis fundar uma igreja? Nós precisamos responder essa pergunta porque há aqueles que digam negativamente. Alguns dizem, por exemplo, que foi Constantino que fundou a igreja. Outros atribuem isso à figura dos apóstolos. Mas a pergunta: Jesus quis fundar uma igreja? Ora, uma leitura atenta a alguns textos bíblicos pode nos ajudar imensamente a responder essa questão. Primeiro, Jesus, ele previu a longa duração de sua obra. Essa é a primeira coisa. Nós podemos ver isso, nós podemos constatar isso em vários textos bíblicos. Por exemplo, na parábola do joio e do trigo. Vamos ler lá essa parábola e nós vamos entender que Jesus ele previu a longa duração da sua obra. Diz aí: Jesus propôs outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que tinha semeado boa semente em seu campo. Na hora, porém, em que os homens repousavam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e partiu. O trigo cresceu e deu fruto, mas apareceu também o joio. Os servidores do pai de família vieram e disseram-lhe: Senhor, não semeaste bom trigo em teu campo? De onde vem, pois, o joio? Disse-lhes ele: Foi o inimigo que fez isso. Replicaram-lhe: Queres que vamos e o arranquemos? Não, disse ele: Arrancando o joio, arriscais a tirar também o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. No tempo da colheita, direi aos ceifadores: Arrancai primeiro o joio e atai-o em feixes para o queimar. Recolhei depois o trigo no meu celeiro. Então, queridos irmãos, veja, por essa parábola, a parábola do joio e do trigo, nós já vemos que Jesus ele previu a longa duração. Deixai crescer o joio e o trigo até a colheita, ou seja, até a vinda de Cristo, até a segunda vinda de Cristo. Mas nós poderíamos ver também, por exemplo, na parábola dos peixes bons e dos peixes maus, na parábola, por exemplo, do grão de mostarda, que diz assim. Em seguida, ele propôs outra parábola. O reino dos céus é comparado a um grão de mostarda que um homem toma e semeia em seu campo. E esta é a menor de todas as sementes, mas quando cresce, torna-se um arbusto maior que todas as hortaliças, de sorte que os pássaros vêm aninhar-se em seus ramos. Então nós vimos aí duas parábolas, tem também a parábola do fermento na massa, a gente não precisa tomar aqui e ler, mas só por essas duas parábolas que nós lemos aqui textualmente, já dá para ver que Jesus ele previu a longa duração de sua obra. Bom, outra coisa que Jesus fez também, ele lançou as linhas estruturais e definitivas da sua igreja. Primeira coisa que Jesus fez para lançar as linhas estruturais e definitivas da sua obra, a primeira coisa que ele fez foi chamar os 12. Vamos ver. Depois subiu ao monte e chamou os que ele quis. E foram a ele. Designou 12 dentre eles para ficar em sua companhia. Ele os enviava a pregar com o poder de expulsar os demônios. Escolheu estes 12. Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, os quais pôs o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Ele escolheu também André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o zelador, e Judas Iscariote, que o entregou. Veja, e aqui é substancialmente a gente falar algo. 12 é um número importante para cada um de nós. Por que Jesus chamou 12? Ele poderia ter chamado 3, 4, 10, uma multidão. Não, mas para o colégio dos apóstolos,
para aqueles que ele lançaria definitivamente as bases da sua obra, que é a igreja. A igreja, ela é obra de Cristo. Por isso a Lumen Gentium, no número 48, vai dizer que a igreja, ela é sacramento universal da salvação. A igreja é sacramento universal da salvação. A Lumen Gentium fala isso para nós. Ela é, ou seja, o meio o qual Deus escolheu para que nós possamos ser salvos. Os santos da igreja, e o catecismo vai dizer isso, que a igreja é o meio que Deus arrumou para poder sanar todo o caos causado pelo pecado. Olha que coisa, né? Extraordinária. Bom, voltemos aos 12. Então o número 12 é importante. Por quê? Porque a igreja, ela é o novo Israel. Vamos lembrar das 12 tribos de Israel. E as promessas messiânicas diria que quando o Messias viesse, ele restauraria as 12 tribos de Israel. Por isso, Jesus escolhe 12 para estar com eles. E isso é tão importante que, veja, após a saída de Judas, do colégio dos 12, Judas que se enforcou, eles escolheram um outro para compor o número dos 12. Eles poderiam ficar com 11, uma vez que Judas, né, Judas ele se matou e ele saiu. Mas seja como for, o número 12 ele é recomposto na escolha do outro apóstolo que substituiria a Judas. Bom, dito isto, nós podemos então ver mais de perto esse alicerce que Cristo lançou. Ora, a fundamentação bíblica, por exemplo, da figura de Pedro. Pedro, ele é mencionado 171 vezes no Novo Testamento. Ele é o apóstolo mais citado em todo o Novo Testamento. O segundo mais citado é São João. São João é 46 vezes citado no Novo Testamento. Para nós vermos aí a importância, né, da primazia de Pedro. Ou seja, São Pedro, ele é o porta-voz dos apóstolos. A palavra diz isso para nós. Diz aí, olha. Então, perguntou-lhe Jesus, e vós, quem dizeis que eu sou? Respondeu Pedro, tu és o Cristo, e ordenou-lhe severamente que a ninguém dissesse nada a respeito dele. E começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem padecesse muito, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos escribas, e fosse morto, mas ressuscitasse depois de 3 dias, e falava-lhes abertamente dessas coisas. Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo. Essa passagem está em Marcos, capítulo 8, versículo de 29 a 32. Então veja, Pedro, ele é quem? Ele é o porta-voz, ele é aquele que fala em primeiro lugar. Depois, no catálogo dos apóstolos, São Pedro, ele é também citado em primeiro lugar. Escolheu estes 12. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, João seu irmão, os quais pôs o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, e por aí vai, é a passagem que nós acabamos de ler. Veja, São Pedro, ele é citado sempre em primeiro lugar. Eu gostaria de falar de 3 textos também que atribui a Pedro uma função especial. Claro, a mais importante delas, sem dúvida alguma, é o capítulo 16 do Evangelho de São Mateus, a partir do versículo 16. Sem dúvida alguma, o texto, inclusive vai ser esse texto que nós vamos esmiuçar, mas Lucas 22, versículo 31 seguinte também, e João 21, versículo 15 seguinte, qual que Jesus aparece lá para ele e faz as 3 perguntas. Simão, filho de João, tu me amas? Tu me amas e tu me amas? Jesus pergunta 3 vezes para Pedro. Mas vamos por partes. Primeira coisa que é importante, voltando ao texto de Mateus, capítulo 16, versículo de 13 a 19, vamos analisar esse texto aí de São Mateus. É um texto lindo, maravilhoso. Bom, primeira coisa que Jesus faz. Jesus, ele muda o nome de Pedro.
né? Então, tu és pedra, Kéfas, que quer dizer Pedro, e sobre ti eu vou edificar a minha igreja. Então, primeira coisa que faz foi trocar o nome. Nós podemos aqui lembrar, por exemplo, Abraão, que era Abrão, passou a se chamar Abraão. Nós temos Sarai, que passou a se chamar Sara. Nós temos, por exemplo, Jacó, que Deus trocou o nome dele para Israel. E de Israel saem as 12 tribos de Israel, os 12 filhos de Jacó. Que coisa maravilhosa. Então, todas as vezes na Bíblia que o nome ele é trocado, é exatamente para dizer que ali Deus está conferindo uma missão. Então, a troca do nome de Pedro já revela para nós exatamente que Deus tem uma missão especial para esse apóstolo, especificamente. Depois, o texto de São Mateus diz: eu te darei as chaves do reino dos céus. Ora, dar as chaves significa dar poder. E aqui que a gente entra num ponto muito importante, porque muitas pessoas querem tirar o poder da igreja. Mas veja, esse poder ele foi dado por Jesus. A igreja tem um poder? Tem. O poder da igreja é um poder espiritual, claro, mas é um poder dado por Cristo, né? Na figura dos seus ministros sagrados. Então, dar as chaves é dar poder. Depois, tudo que você ligar na terra e no céu, eu também ligo aqui. Eu ligo lá o que você ligar aqui e eu desligo lá o que você desligar aqui. Vamos entender isso. Veja, ligar e desligar significa proibir e permitir, ou significa dizer que algo é verídico ou algo é errado. Gente, isso aqui é profundo. Ligar e desligar. E mais, na terra como no céu, aqui e lá. Isso significa que as palavras de Pedro, elas têm ações transcendentais. Elas não são palavras só que estão aqui nessa terra. E aí nós conseguimos entender, por exemplo, quando a igreja ela proclama um dogma. Por quê? Porque as palavras de Pedro, as palavras da igreja, elas têm consequências. A sua ação, ela não é só uma ação terrena, ela é uma ação também transcendental. E proibir, permitir ou não permitir, dizer que algo é certo, algo é verídico e algo é errado, isso é o poder da igreja que tem de nos ensinar a verdade. A igreja está aí para isso, para nos ensinar a verdade. E mais, nós podemos olhar também e ver lá a passagem de São João capítulo 21, versículo 15, quando Jesus pergunta 3 vezes para Pedro. Há alguns que pensam que ali foi porque Pedro negou Jesus 3 vezes. Não é propriamente dito isto, né? Claro que Jesus ele cura o coração de Pedro, nós não estamos dizendo isso. Mas esse rito de perguntar 3 vezes está baseado no antigo rito de investidura. É como se Jesus estivesse ali agora, né, ratificando, Jesus estivesse ali agora dizendo para ele: olha, agora é a tua vez, vai, né? É importante ir, né, adiante. E eu gostaria de trazer aqui também algumas coisas que são importantíssimas sobre a igreja. Depois, provavelmente, eu vou fazer um segundo vídeo falando das dimensões da igreja, una, santa, católica e apostólica. Nós vamos esmiuçar isso para entender. E para dizer, irmão, Jesus quis uma igreja assim. Está provado aí, olha, biblicamente, que Jesus ele quis uma igreja. Ele previu a longa duração da sua obra. Ele lançou as linhas, as bases estruturais, chamando os 12. E o número 12 nós vimos que é importante. Ele constituiu um pastor supremo da igreja, sim, na figura visível da cabeça invisível, que é ele mesmo, Jesus, na figura de Pedro. Nós vimos que Pedro, ele é o primeiro a falar, ele é o primeiro a ser citado. Não sempre nós vimos lá Pedro e seus irmãos, ele é sempre citado em primeiro lugar. Santo Inácio de Antioquia, no século II, ele diz:
Aonde está Cristo, está a Igreja Católica. Olha que coisa maravilhosa. Aonde está Cristo, está a Igreja Católica. O Catecismo, voltando lá aquilo que eu disse no início, no número 761 diz que a convocação da Igreja é, por assim dizer, a reação de Deus ao caos provocado pelo pecado. Isso é extremamente importante. Por que então que nós devemos amar a Igreja, queridos irmãos? Nós devemos amar a Igreja porque ela é esposa de Jesus Cristo. Se a gente lê, por exemplo, Efésios capítulo 5, versículo 25 seguintes, nós vamos ver que o casamento cristão ele é comparado à união de Cristo com a sua Igreja. Nós vimos isso quando Jesus disse: podem os amigos do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Ou seja, pode a esposa, que é a Igreja, jejuar enquanto o esposo está com ela? Dias virão que o esposo será tirado, aí sim eles jejuarão. Então veja, a Igreja ela é corpo de Cristo. São Paulo fala isso em 1 Coríntios capítulo 12, maravilhosamente bem. Ela é esposa de Cristo. E aí eu pergunto, por que tem tantas pessoas hoje batendo na esposa de Cristo? Por que tantas pessoas hoje querem bater na esposa de Cristo? Ora, porque provavelmente não amam Cristo de verdade. A Igreja ela é santíssima. Então hoje, irmãos, nesse pequeno vídeo que nós estamos aqui dizendo, para dizer para você, Jesus ele quis a Igreja, sim, está provado biblicamente, ele previu a duração da sua obra, alicerçou na figura dos apóstolos, e o número 12 é substancial, e o Papa Bento XVI, grande cardeal Ratzinger, grande Bento XVI, dizia no seu livro O Novo Povo de Deus, ele faz a comparação da Igreja ao novo Israel. Só que não mais o Israel antigo, mas o Israel renovado. Que Deus possa suscitar no nosso coração um profundo amor pela Igreja, porque ela é esposa de Cristo e ela é a nossa mãe. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.